Toda poderosa presença eu sou, mostre-me o seu caminho. Parece ser muito e meu dever fazer esse então. Mostre-me seu caminho. Toda poderosa presença eu sou. Venha, ilumine isso para mim e mostre-me o caminho da iluminação. Um ótimo dia a todos, que Deus abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimentos. Mais um movimento para poder levar adiante essa grande transformação das pessoas, do mundo, né? Através da frequência dos movimentos. Tudo isso pela rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Hoje, basicamente, a maioria, né, das aulas, dos cursos, eu venho passando para online, né, só as ritualísticas mais intensas, tem coisas que tem que ser física, presencial, né, para poder favorecer aquele que está mais distante. E hoje, com essa tecnologia, nós conseguimos aí levar o conhecimento um pouco mais distante, favorecer aí um número grande de pessoas. Esse programa ele vincula de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h50, levando conhecimento para as pessoas. Depois ele fica disponível no nosso canal do YouTube, né? Para que você possa acessar, caso você tenha interesse, queira saber mais alguma coisa, né? Nosso canal do YouTube é @Instituto Alma do Mundo, @Instituto Alma do Mundo. Nosso WhatsApp, prefixo 11 95025 8364, 95025 8364. Todo humano que ele tem uma instrução com relação ao mundo, como ele funciona, como ele se encaixa, ele está sempre alguns passos à frente de alguém. Porque as pessoas hoje buscam conhecimento clássico, né? Que é necessário também, isso sem dúvida. Se uma pessoa não estuda, ela não sai daquilo, ela não consegue melhorar no trabalho, não consegue caminhar em nenhum lado, porque é só aquilo, né? Ela não desenvolve um trabalho melhor. Quantas pessoas hoje conseguem prestar consultoria, ajudar pessoas, favorecer, trabalhar até por conta? Por quê? Porque principiaram no movimento e foram ampliando o conhecimento, até chegar num ponto que ela poder estar assessorando alguém, ela pode estar trabalhando por conta própria e assim por diante, né? Então, o humano ele não pode ficar encostado, achando que é aquele pronto, né? Tá bom assim, não, tô feliz assim, assim tá bom. Então existe um autoconformismo, né? E quando a pessoa começa a se conformar, ela vai cair num buraco em breve, né? Enfermidades, dificuldades financeiras, assim por diante, porque os compromissos, eles não estão ali parados, eles se atualizam, né? Eles aumentam, né? Todo compromisso, ele se atualiza, né? Se você tem uma prestação, se você tem um aluguel, as contas, tudo o que você hoje realiza, né? Como pagamento, ele se atualiza. Se você voltar 5 anos atrás, 10 anos, mesmo até um ano atrás, você vê que há uma diferença. Se você não se atualizar, se você não buscar se atualizar, você não acompanha isso, né? Então a pessoa, ela não tem pessoas que não pensam muito sobre essas coisas, né? Elas simplesmente tocam, empurram com a barriga e pronto, né? Às vezes tem uma casa lá que o pai deixou, que a mãe deixou, ou que alguém não sei o quê,
E vai levando, precisa aproveitar aquilo para multiplicar o caminho. Fala, bom, como eu não tenho que pagar aluguel, então vou comprar uma outra coisa, vou construir um negócio melhor, vou não sei o quê, vou realocar dinheiro em alguma outra coisa, né? Não. Como eu já falei para vocês, né? Dinheiro tem quem guarda, não o quanto você ganha. O quanto você ganha, você pode ganhar muita grana, mas se você gastar tudo, o que você tem? Nada, né? Então, é necessário no mundo ter que entender o seguinte, né? São duas colunas, né? Matéria e espírito. Se eu trabalhar as duas colunas, eu sempre vou estar em equilíbrio, vou estar no meio delas. Então, o meu espiritual funciona bem, meu material caminha. Chega uma hora que esse material cresce, o espiritual cresce. Porque eu estou sempre em movimento, sempre buscando, sempre caminhando, sempre andando dentro disso. Se eu paro de fazer isso, tudo para, né? Eu venho falando bastante isso em aula, devido à grande mudança que o mundo vem vivendo e as pessoas não estão colocando muita atenção, né? Até mesmo os aprendizes, né? Alguns assim estão cada vez mais assíduos, firmes naquilo que faz, mas tem muita gente que está esperando não sei o que, acontecer alguma coisa, né? Então, essa espera, né, esse não movimento é preocupante, porque o preço que se paga, né, de uma mornice, né, de uma preguiça é muito caro, né? Quando não se tem movimento, né? Então, é o que eu sempre digo, né? Um pouco todo dia, né? Representa muito lá na frente. E às vezes muito hoje não mexe nada lá, daqui a amanhã, por exemplo, né? Então a pessoa espera se mexer a hora que a água bate, né? Ela não vai fazer uma manutenção, porque mesmo no mundo metafísico, né? Se você reza, faz seus movimentos, chega uma hora que você começa a ter créditos, começa a sobrar movimento. Você faz bastante, né? Então aquilo vai acumulando. Numa hora de necessidade, num aperto, alguma coisa, aquilo vem te ajudar. Tá lá, tá guardado, é meu mérito. Eu construí isso, eu fiz isso. Então, de alguma forma, as coisas começam a se encaixar e trazer resultados. Toda poderosa presença, eu sou. Coloca-me em teu eterno e perfeito autocontrole que sempre consome todas as qualidades e hábitos humanos. Nesse instante e para sempre, gerencie todas as minhas atividades e trabalho com a perfeição de ascensionado. Libere em minhas mãos e uso externo todos os teus tesouros armazenados. Mantenha tudo para sempre autossustentado através do teu amor divino e expresse a plenitude da tua vitória. Então, assim, esse apelo é um apelo decreto, ele é voltado totalmente para a construção material, para o seu financeiro, né? Então, procure depois, com o tempo, né, pegar o vídeo, pausar ele e copiar, e ter isso e ler todos os dias, né? Passe esse programa adiante, compartilhe, para que as pessoas possam ter acesso a um crescimento natural das coisas. Quando você começa a reverberar o verbo, esse verbo ele começa a construir, né, um caminho à sua frente. E aí ele começa, sim, expelir primeiro aquilo que não está funcionando e atrair aquilo que de verdade, né, faz bem a você, que de repente tem muita coisa que te pertence e você não sabe, né? As coisas elas não acabam não chegando, né? Então, quando você coloca atenção, quando você faz os movimentos, né, as coisas começam a se mostrar, começam a aparecer, começam a vir até você, né? Então, tá aí um movimento para você poder estar fazendo, tá colocando em atenção, fazendo esses movimentos. De alguma forma, as coisas começam a se realizar. Simples assim, né? Toda a movimentação do mundo é simples, não tem tantos segredos assim, tudo é muito fácil de você solucionar, colocar em ordem.
E que as pessoas, como não têm conhecimento, é claro, se tornam uma dificuldade. Aquilo que você não sabe, né? Então tem que aprender, tem que buscar. Quando você sabe, você domina, se torna simples, se torna fácil, né? Então o não saber é uma escuridão. A ignorância é uma escuridão, né? Então quando você é ignorante naquilo, né, as coisas começam a trazer situações. E hoje, como a vida, né, o movimento que chamamos de tempo, ele é totalmente preenchido com muitas coisas, né? E as pessoas, por terem acesso a muita comunicação, muita coisa, conseguem conversar com muita gente o dia todo, falar com muita gente, né? Então, tudo isso toma o seu tempo, né? E aquilo que a pessoa poderia estar construindo para ela, rezando, fazendo algum movimento metafísico, por exemplo, né? Fazendo o mundo te favorecer, a pessoa está lá, presa em detalhes, falando com família, uma coisa e outra, que você pode fazer isso de uma maneira mais, mais enxugada, menor, né? Falar menos com as pessoas, né? E deixar as coisas acontecerem de uma maneira natural, sem interferir, sem dar palpite na vida dos outros, ou saber de alguma coisa assim, né? E aí as coisas começam a se mostrar de uma forma que não é interessante. E paga-se um preço, né? Que às vezes pode custar um caminho até para a vida toda. É interessante isso, né? Às vezes um tombo, um escorregão, alguma coisa que precisa dar atenção, para se erguer não é tão simples assim, né? Para subir se demora muito, para descer é um segundo. Então nós temos que ter bastante atenção, fazer passos assertivos, e todo o propósito, né, do protocolo X, da ideia do instituto, da escola, né, do professor aqui, é levar você adiante, para que você não caia em armadilhas, em buracos, em caminhos não favoráveis, né? Sempre com bastante atenção, sempre firme no seu caminho, dando um passo de cada vez e fazendo só aquilo que é importante para você, e não as coisas inúteis, coisas que não te levam a nada, não acrescentam nada, não te dão nada, né? E o que se leva disso, né? Então, quando a pessoa começa a viver coisas inúteis, fúteis, questões que não trazem nada, o preço que se paga é bem caro, né? Então, a pessoa fala, mas aí a pessoa aproveita e tal, mas você pode observar pessoas que já passaram um tempo fazendo isso, que estão com a sua idade mais avançada, você vê o fim delas, o final, é bem complicado, né? Aquele que de uma forma ou de outra buscou trabalhar, buscou usar mais a cabeça, construir um caminho, fazer alguma coisa, né? Criar uma estrutura, né? Ele está aí, firme. Por isso que de muitos, poucos chegam, né? É o que é dito, né? Muitos são chamados, né? O caminho é longo e estreito. Só passa um por vez. E quando você chegar na porta, é uma porta pequena ainda, né? Você tem que se agachar para poder entrar. Então, a busca, ela é importante. Nunca parem de buscar, nunca deixem a esperança de lado. Sempre estejam em movimento. Erga a cabeça, se concentre. Converse com o universo, converse com as paredes, não importa. Se você estiver numa extrema necessidade, peça ajuda. Se você estiver numa encruzilhada, num caminho que você não consegue decidir o que fazer, peça ajuda. Tudo isso sempre vai te abrir uma porta, mas aí que entra o outro lado, né? Quando você recebe a graça, quando você consegue colocar as coisas em ordem ou começa a se organizar, faça um movimento para o universo, né?
Talvez o próprio universo te ajudou, te favoreceu, te colocou num caminho que é para você também fazer alguma coisa por alguém, né? Então, eu vou citar um exemplo vou chamar assim, meus aprendizes, tá? Não são meus, mas são meus porque estão comigo, né? Muitos deles estão tocados com relação ao programa. Então, eles buscam manter isso funcionando, né? Porque outras pessoas podem estar recebendo. Como a vida dele também melhorou, a vida dele mudou, se transformou, ele também quer compartilhar. E já que o professor está fazendo esse caminho, por que não ajudar a manter isso para frente, né? Então, se cada um fizer a sua parte, um ajuda no programa, o outro reza pelo mundo, o outro... Então, assim, não é só uma questão financeira, não é isso, é no geral, tudo deve ser feito, né? E com tudo que você faz, qualquer passo que você dê, sempre tem que ter uma consciência dentro de você, favorecer o maior número de pessoas, sempre isso, né? Porque esse favorecer, você não sabe aonde ele vai chegar, quem ele vai tocar. Você pode tirar uma pessoa de um caminho estranho, de um buraco, né? E aquilo é um crédito para você, embora você não esteja preocupada em receber um crédito. Eu não quero isso para mim, não estou preocupado em ter crédito. Eu só quero que as coisas funcionem melhor. Então, se um tem uma consciência assim, o outro tem uma consciência assado, se outro... isso começa a mudar. Mas se ninguém fizer nada, se não tiver consciência de nada, nada muda, nada se transforma. A tendência, os senhores e senhoras sabem o que é, né? É como uma casa, né, que tem várias pessoas. Se só um ali sustenta tudo, se só um ali segura as coisas, né? Chega uma hora que vai desmoronando, né? Se todos entram em movimento, e não é necessário, falta de ajudar financeiramente também, voltando mais uma vez ao financeiro, mas preocupado em ajudar, em organizar, em manter as coisas funcionando, né, e não ter desperdício. Tudo isso é importante, como numa empresa. Se você trabalha na empresa, se você não desperdiça nada, não estraga, procura ajudar a funcionar, favorecer, colocar em ordem, as coisas começam a caminhar, né? Tem pessoas que têm o dom de atrair as coisas estranhas, quebrar coisas, as coisas não funcionar, né? Porque é da pessoa, ela não tem o mínimo zelo com nada, talvez nem com as coisas dela, né? E isso é preocupante, porque isso acaba atrapalhando todo o desenvolvimento de qualquer coisa, né? Então, se todo mundo coloca uma consciência de elevação, de crescimento, de melhorar, todo mundo anda. Por isso que se consegue uma promoção, um caminho, mudar de atividade, ir adiante, conseguir um relacionamento melhor, ou melhorar aquele que já tem. Enfim, porque você está buscando melhorar, simples assim. Você começou a querer melhorar, querer mudar as coisas, tomar cuidado com as coisas dos outros, crescer. Tudo na sua vida passa a mudar. Aquelas pessoas que te atormentam vão sumindo, as pessoas que devem se aproximar de você acabam se aproximando, tudo passa a entrar numa certa ordem, porque você começou a mudar também, a transformar a sua vida. Isso é muito importante. Toda poderosa presença eu sou. Leve-me para dentro de ti mesma. Instrua-me e faça-me reter a memória completa dessas instruções internas. Toda poderosa presença eu sou, venha, coloque meu ser e meu mundo para sempre contra toda a criação humana. Mantenha minha atenção ancorada na consciência e perfeição de ascensionado do eu sou, a luz de Deus que nunca falha. Toda poderosa presença eu sou, Deus em mim é minha vitória certa, e eu não posso falhar. Toda poderosa presença eu sou, vista-me na consciência do amor divino dos bem-amados ascensionados para sempre. Então, quanto mais você
se movimenta, decreta, apela, faz movimentos, mas aquilo começa a entrar nos eixos, né? Começa a acontecer, começa a mudar, a melhorar, e coisas às vezes inimagináveis começam a acontecer na sua vida, começam a se realizar. Então, ponham atenção nas coisas, né? Verifiquem tudo aquilo que é necessário e comecem a se movimentar. Não entre na zona de conforto, não se conforme com as coisas. Sempre você consegue mudar, melhorar, transformar qualquer coisa. Sempre é possível você melhorar tudo. Sempre é. Sempre, sempre, sempre. Então, quando colocamos essa atenção, tudo muda, né? Por exemplo, a gente pode marcar agora 1 minuto, né? E projetar uma ideia de melhoria para o mundo, para as pessoas, para os animais, elementais, elementos, enfim. Colocar ali a sua maior intenção de um mundo melhor. Não que você saiba, olha, para o mundo melhor tem que ser assim, assado. Não, não é isso. Não é você desenhar uma ideia que você quer para você, né? Porque tem pessoas que querem que o mundo seja do jeito que ela quer, né? Não é isso. É projetar uma ideia de um mundo melhor. E aí o próprio universo ele vai trabalhar em cima disso. Então, onde você estiver, no carro, trabalhando, não é necessário fechar os olhos, nada, é só a conscientização disso, tá bom? 1 minutinho. É isso. Se você fizer um movimento desse diário, você pode fazer para as suas coisas, para o mundo, enfim, né? Pausar, criar o vácuo, né? Criar o espaço. Quando você faz isso, acontece uma dobradura de tempo e espaço, né? Que você consegue trazer aquilo que você busca para o agora, né? Porque você para, né? Você se concentra naquilo. E quando você se concentra nisso, né, toda a construção do universo ela vai atuar nesse movimento. E você fala assim, poxa, mas 1 minuto só 1 minuto é o suficiente para isso? Sim. A fé é do tamanho de um grão de mostarda, né? A nossa glândula pineal é ali que está a fé, né? Então, a semelhança entre a pineal e o grão de mostarda é muito grande. Então, se a fé fosse maior que um grão de mostarda, não seria fé, porque não é necessário. Para que uma coisa tão grande, né? Então, fé é uma coisa que não se mensura tamanho, nada disso. A fé simplesmente, ela existe, ela é, né? Se você exerce ou não, porque todo mundo tem, só uma questão de exercer, trabalhar, né? Sempre assim, né? Lá a gente conversa sobre isso, tem várias aulas que a gente coloca essa construção, porque a glândula faz parte disso, né? A pineal. Então,
qualquer movimento que seja, por menor que seja, você está trazendo uma movimentação para a sua vida, para o universo e assim por diante. Então, se a maioria dos humanos, ou pelo menos uma parte, colocasse atenção, né, a gente teria um caminho diferente. Isso tranquilamente, né? Porque toda a natureza ela está à disposição do homem, do humano, né? Mas o humano, ele entende que a natureza é o mar, é as montanhas, o verde, a grama, o mato, as árvores, que também claro, né? Mas a natureza que eu falo é do movimento natural. E todos nós temos uma natureza, né? E ninguém foge da sua natureza. Você é o que você é e ponto. Agora, você pode melhorar aquilo que você é. Você pode melhorar também a natureza que te cerca. Você pode também melhorar a natureza que o mundo é. De que forma? Se concentrando nela, colocando nela uma atenção, né, do mundo natural. E com isso, esse mundo passa a vir até você, né? Então tem muita coisa acontecendo que as pessoas, estão ocupadas, estão pensando em outras coisas, no relacionamento, no dinheiro, na conta, no sei lá o quê, na viagem. E passa longe disso, porque jamais eu parava para pensar, imagina, a natureza, bom. Só que tudo aquilo, né, que está ali, orquestrado ali, né, vem da natureza. Se você imaginar, por exemplo, o dinheiro, né, o papel, o dinheiro, a moeda, a barra de ouro, tudo isso, né, mesmo, por exemplo, o mercado financeiro, ou a bolsa de valores, ou eu não entendo muito desse caminho, só estou falando como uma ideia, tá? Me perdoem, talvez a colocação, se é isso mesmo, mas eu quero dizer o seguinte, né? As máquinas que movimentam isso, computadores, toda a construção disso, né? A própria a internet, né? A atmosfera, tudo é mundo, tudo é natureza. Então, a nota de dinheiro é feita de um material que também veio da natureza. Pode ser química pura, mas de alguma maneira está aqui dentro. É natural, né? Então, olha que interessante, quando você começa a colocar atenção na natureza, tudo aquilo, porque tudo que existe é natural, é natureza, veio da natureza. Mesmo industrializado, não importa, né? Então, aquilo que há de melhor começa a vibrar ao seu redor. Então, mesmo a estrutura financeira, o dinheiro, né, uma solução para uma enfermidade, que você vai encontrar o médico, o hospital legal, o remédio certo, enfim, tem caminhos para tudo. Tem que se concentrar nisso, né? A medicina está aí para ajudar todos, a medicina humana, veterinária, tudo, né? Médicos, né? Enfermeiros, enfermeiras, cientistas, biomédicos, bom, enfim, tem tudo, né? Mais uma vez me perdoem aí, o caminho é mais ou menos o que eu conheço do mundo científico. Então, os laboratórios, a construção das coisas, então tudo isso, de alguma maneira, é natureza, é natural, veio da natureza, né? Então, tudo aquilo que nós colocamos atenção como natureza, como natural, por isso que assim, eu ensino meus aprendizes não usar a palavra comum e ou normal. Sempre natural. Aí isso é normal, é normal acontecer isso. Isso é natural. Isso é comum, muito comum, natural. Então, quando você começa a mudar a ideia, né,
você começa a atrair para você esse movimento. É aí que a gente tem que chegar, né? Então, essa natureza passa a trazer para você aquilo que pertence a você. Porque você também está na natureza, você também é natural. Imagem e igualdade. Porque o semelhante é parecido, né? Você vai comer alguma coisa e falar, isso aqui é semelhante àquele. É, de verdade. Este é igualzinho, certamente, o mesmo sabor. Então, assim, Deus nos fez igual a Ele, né? Se você compreende isso ou não, tanto faz. Então, nós temos uma capacidade interna muito grande. Só que as pessoas usam a capacidade externa, vivem do mundo de fora, do externo. Esquecem o interno. Então ela tem que entender que o dinheiro, a felicidade, tudo que ela busca está dentro de si. E é necessário aí sim externar. As pessoas não, elas querem buscar no externo para trazer para dentro, né? E é o contrário. Então quando começamos pelo menos contemplar o natural, a natureza, começou a mudar, né? Começou a trazer uma movimentação melhor para todos. Então, aproveitando, né, a nossa conversa, conhecimento, estudos, né, vamos falar um pouco sobre os nossos trabalhos, né? Hoje, dia 2, né? Vamos lá. Nós temos um trabalho de empreendedorismo, uma aula de empreendedorismo, hoje às 8h30 da noite, online. Então, o empreendedorismo nesta linha. Então, você consegue compreender a elevação, a ideia de colocar o universo, o ensinamento do universo dentro do empreender. Maravilhoso. Tá? Dia 3, né? Amanhã, 8h30 da noite, online, 32 Portas da Sabedoria, o livro dos sábios. Então nós vamos falando das nossas vértebras, né? Cada vértebra tem um verbo que vibra, e a gente vai compreendendo melhor isso, trabalhando, colocando atenção e assim sucessivamente, né? Bom, e nós temos um encontro em agosto, quero que você marque na sua agenda, 15/8, 15 de agosto, 14 horas, né? Presencial e gratuito. Vem pra cá, por favor. Entendeu? E não é necessário você se inscrever, pode vir direto, tá? No nosso teatro, vamos falar sobre a grande legião da luz, sobre os ascensionados, fraternidade branca, arturianos, comando Astar, enfim, tem uma série de coisas para poder compreender um pouco melhor como esse mundo se constrói. Então é um presente para vocês, para a gente poder estar juntos, se conhecer, colocar em movimentação. O aprendiz também, por favor, compareçam, tragam pessoas para poder estar aprendendo, isso é muito importante, para a gente poder estar desenvolvendo um trabalho diferenciado de bastante crescimento, né? Isso é muito importante. E depois em outubro, dia 3 de outubro, lá no comecinho de outubro, né, num sábado, e aí é um retiro, é o dia todo, das 9h30 às 17 horas. É um retiro falando sobre um grande amigo, né, Jesus, né? Então o título é Eu Sou, Jesus. Então todos os ensinamentos do Eu Sou, né, toda a colocação dele, trajetória, enfim, uma série de coisas que a gente vai conversar, né, ritualísticas, enfim, voltado dentro disso. Então, retiro onde você, porque retira, você se retira do seu ambiente para estar totalmente dentro do ambiente de conhecimento, de iniciação, para poder estar se elevando, estar crescendo. Então, se programem aí para poder estar junto. Caso queiram saber mais, né, nosso WhatsApp é prefixo 11 95025 8364 95025 8364. Nosso site é institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo.com.br. O YouTube, se você quiser rever o programa, né, copiar os apelos,
Instituto Alma do Mundo, Instituto Alma do Mundo. E, em dezembro, o Bom, o Belo e o Grande, falando sobre 2027, dia 13 de dezembro, 9h30 da manhã, né? Curso único, presencial, para a gente poder estar falando sobre mais um ano que vem chegando aí, entender um pouco sobre os números, né? Sobre a construção aí desse grande movimento que se aproxima rápido, né? Cada vez mais, para a gente poder se elevando dentro dessa grande movimentação e trazendo aquilo que é necessário para cada um, né? Quando você começa a compreender aí toda a trajetória do ano, né? A movimentação, fica mais fácil aí de você fazer seus planos, seus caminhos e assim sucessivamente, né? Os ensinamentos, né, estão aí para poder fazer o humano compreender melhor aquilo que o universo coloca à disposição, né? Então, quando você começa a levar tudo isso adiante, né, firme, o resultado que você tem, ele é fabuloso, ele é grandioso. De alguma maneira, as coisas se encaixam de uma forma mais elevada. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sei que eu sou. O amor e a misericórdia mais perdoadores do Cristo cósmico e a vitória da poderosa vitória de centenas de milhares de séculos de vitória. Selado, selado, selado em, através, ao redor, para que todos nós, todos os que nos são próximos e queridos, e todos sob essa radiação, Todo-Poderoso, eu sou. 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 Pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pela própria mão de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus, pelo raio de amor de Deus. Eu sou hoje, eu sou para ficar, eu sou o caminho de Deus, eu sou pelo raio precipitante de Deus, controlado e protegido para sempre para ficar, cumprindo o plano divino dos amados ascensionados, o caminho dos amados ascensionados, em tudo o que fizermos ou contatarmos, até que todos sejam ascensionados e livres. E eu exijo isto fisicamente manifestado. Eu espero isto fisicamente manifestado. Eu sou isto fisicamente manifestado. Manifestado, manifestado em toda vitória, luz e liberdade de nosso Jesus, o Cristo ascensionado, alcançadas agora mesmo. Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou, Todo-Poderoso eu sou. Verdadeiramente, eu espero que tudo isso que a gente vem fazendo esteja auxiliando vocês de alguma forma, esteja ajudando, favorecendo para que vocês possam estar em pleno crescimento. E também sei que você ouvir algo pela manhã desperta alguma coisa que está adormecida dentro de você. O humano, ele tem uma construção interessante, que quando ele é levado a pensar um pouco, a refletir nas coisas,
ele começa a se transformar de uma maneira muito melhor, né? Hoje, em um mundo mais coletivo, né, ou vamos chamar de mente coletiva, a maioria das pessoas pensam o que os outros pensam, todo mundo pensa quase que a mesma coisa, né? Então, quando você é levada a pensar, a refletir um pouco sobre as questões do mundo, sobre a sua vida, sobre lá dentro, sobre a questão interna, que existe a condição de construir aquilo que você deseja, né? As coisas começam a se realizar de uma maneira diferente, né? E tudo isso, como eu já falei para vocês, né? Naturalmente, é o natural outra vez, né? Você favorece 27 pessoas próximas a você. Eu não digo próximas de coração, né? Aquelas que você considera, que você gosta, não. Próximas de proximidade, de espaço mesmo. Então, onde você estiver, os 27 mais próximos recebem aquilo que você está movimentando, né? Então você vai se construindo por dentro cada vez melhor, vai refletindo. É claro que de vez em quando você pode ficar nervoso, nervosa, pode ficar mais explosivo, explosiva, pode acontecer alguma coisa, pode até ter que trabalhar a paciência, enfim, isso é um processo natural que vai se consertando, né, dia após dia. Mas a essência, aquilo, aquela busca, tudo aquilo que você vai desenvolvendo, existem 27 pessoas que vão recebendo isso, né? Por isso que às vezes a pessoa, quando ela começa a estudar ou começa a mudar, a família às vezes fala, puxa, você está ficando estranho, enfim, né? Depois a família também começa a melhorar, né? Assim, a compreender, a viver dentro disso e tal. Nem sempre estudam também, geralmente não, mas assim, começam a entender que tem alguma coisa melhor, que está mudando, que está melhorando, porque com ações, comportamentos e movimentos, você vai transformando o ao redor. Não há como não acontecer, é natural. Você faz um movimento, como eu falei para vocês, você tem que colocar isso na cabeça. A natureza está ao nosso redor. Tudo é natureza, tudo é. Então, quando colocamos a atenção, a coisa muda, né? Como já falei, né? Eu começo a falar do dinheiro, né? O dinheiro é um princípio espiritual. O dinheiro é espírito, né? Então, por que as pessoas às vezes não têm o dinheiro, têm situações? Porque levam ele como matéria pura, né? Então, ele é uma ideia divina que alguém trouxe para cá, uma moeda de troca, né? Você tem um papel lá pintado com uma nota que fala que é aquilo e pronto, você dá fé naquilo. Ponto, ninguém discute, né? Então isso é uma demonstração do mundo espiritual. Agora as pessoas pensam que o dinheiro é matéria, né? Então, quando se começa a compreender tudo isso, as coisas começam a andar diferente, a caminhar por um lado mais elevado, tudo começa a se construir de uma forma mais tranquila, natural. E é claro, aí a gente tem que estar sempre pronto do seguinte, né? Muitas pessoas às vezes acabam se desligando da nossa vida porque não fazem mais parte daquilo, não tem como, não tem liga, né? E se outras pessoas se aproximam. Então, por que que às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas por que a amizade acaba? Não é que a amizade acaba, né? É que as ideias, elas não se conversam mais. Um tem uma ideia, outro tem outra. Então, em algum momento, algum ponto, né, as ideias, elas se conversavam, né? E depois, por algum motivo, por alguma razão, as ideias começam a não se conversar mais, né? As ideias, elas começam a ser diferentes, cada um parte para um lado. Então, como as ideias não se conversam, não tem como manter a amizade. É um processo natural de ela acabar, né? E o mundo funciona assim, né? Então, quando você passa a compreendê-lo, tudo fica mais simples, tudo fica menos doloroso, né? Menos desgastante e assim por diante. Embora não seja tão simples assim, mas é simples, né?
Então, tá aí, né, mais um protocolo X para vocês, feito com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, para que todos nós possamos crescer cada vez mais. Todos nós estamos em aprendizado constante, né? Cada movimento que fazemos estamos aprendendo, pode ter certeza disso, né? Cada coisa que realizamos, estamos colocando adiante, nós estamos aprendendo, crescendo e nos elevando. Muito obrigado, um excelente dia a todos, que Deus abençoe. Aguardo vocês nas aulas, que são importantes, conseguem compreender um pouco do que eu falo, né? Vocês percebem a importância de saber um pouco das coisas, conhecer um pouco, ter conhecimento, e o quanto isso vai te ajudar a você caminhar, tá bom? Um beijo para vocês, muito obrigado, um excelente dia.